Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do Unplug desta sexta-feira, 6 de março de 2026. Eu sou o João Pedro. E eu sou Vinícius Bassan. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Grande ABC oferece mais de 1.000 vagas de emprego em agências das prefeituras da região. Elite do futebol amador de Ribeirão Pires inicia a competição amanhã, com 24 times na disputa pelo título. No Giro USCS, detalhes da exposição que marca os 30 anos da viagem de intercâmbio dos nossos alunos para o Japão. No quadro Em Pauta, destaque para os impactos do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã no cenário brasileiro. Homenagens ao Dia Internacional da Mulher, com sessões de cinema gratuitas e ao ar livre no Cine na Praça, em Diadema. Jogador de vôlei tetraplégico comemora a volta dos movimentos do braço após receber dose de tratamento inovador. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Está à procura de uma oportunidade no mercado? Então preste atenção, 1.083 vagas de emprego são oferecidas pelas prefeituras do ABC. O destaque vai para São Caetano do Sul, que reúne 744 vagas para as funções como auxiliar de logística, assistente comercial, costureira, editor de vídeo e estoquista. Já Mauá oferece 247 postos com salários entre R$ 1.600 e R$ 7.000. Também há oportunidades em Santo André, com 128 vagas, e em Ribeirão Pires, que soma 64 chances em diversas áreas. Em Mauá, as candidaturas ocorrem na rua Jundiaí, 63, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. O atendimento em Santo André é feito de segunda a quarta, das 8 às 4h30, e de quinta e sexta, das 10 às 3h30, na Praça 4º Centenário, número 1. Já em São Caetano, os detalhes estão disponíveis no site Portal do Emprego São Caetano do Sul.twizer.jobs. Repetindo, Portal do Emprego São Caetano do Sul.twizer.jobs. Boa sorte! No mês da mulher, São Bernardo do Campo planeja realizar 64 exames por dia com carreta de mamografia. A ação vai de hoje até o próximo dia 31, passando por 10 endereços da cidade. Anote aí na agenda. Hoje, a carreta estará no Paço Municipal, número 50, das 8 às 5 horas da tarde. Além disso, a partir do dia 14, todas as 35 OBSs estarão abertas nas 8 da manhã às 5 horas da tarde para vacinação e exames devido ao Março Lilás. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Entre esta segunda-feira, dia 9 de março, e o dia 3 de abril, a nossa universidade cedia o evento USCS no Japão, Futebol e Memória, no pátio do Prédio B, no campus Barcelona. O evento conta sobre a história dos 27 universitários de São Caetano do Sul que partiram rumo ao Japão em um intercâmbio esportivo e cultural, com o sonho de representar o país, a cidade e a instituição. Além de competir, os estudantes também mergulharam em uma nova cultura, marcada por novos aprendizados e amizades dentro e fora dos campos. Passados 30 anos, a USCS promove uma exposição sobre essa grande aventura. E quem traz mais informações sobre o evento é Murilo Montenegro. É com você, Murilo. Valeu, João. Valeu, Vini. Hoje eu tô aqui com o professor Joaquim Celso Freire, é um dos organizadores do USCS no Japão. Muito obrigado pela participação, professor. É um prazer dialogar com vocês. E, professor, além de contar o feito daqueles estudantes, qual que é o outro objetivo dessa exposição? Olha, no fundo, o objetivo é comemorar, né? Há 30 anos atrás, um grupo de estudantes vinculados à Atlética, Associação Atlética, se reúnem, sonham em fazer uma atividade esportiva, uma viagem esportiva ao Japão, planejam essa viagem, vão atrás dos recursos e executam. Então, acho que é legal comemorar isso 30 anos depois. E como que essa viagem que esses alunos tiveram pode servir de incentivo para os estudantes de hoje em dia, para eles se engajarem nessas viagens e eventos assim? Pois eu acho que também está dentro do objetivo esse clique, né, que devemos dar nos nossos jovens. Muita coisa é possível
quando você sonha, quando você empenha esforços naquilo que você sonhou, quando você enfrenta dificuldades, não desiste, supera desafios. Então, tenho a expectativa de que os nossos jovens, ao ouvirem os diálogos, as conversas desses que lá foram, que hoje são cinquentões, também possam recuperar a energia de fazer coisas que, em princípio, possam parecer impossíveis, mas não há impossível. Então, acho que tem esse objetivo também de atiçar o desejo de fazer coisas. Obrigado. E você citou alguns desafios que eles passaram. Qual é o grande aprendizado que os alunos que fazem intercâmbio eles podem ter nessas viagens? Então, eu acho que são assim, coisas de muito valor, né? Primeiro, que você conhece novas culturas, você dialoga com novas pessoas, você enxerga e convive com novas realidades, né? Então, o intercâmbio, acho que ele tem esse papel, né, de você enxergar que há realidades diferentes daquela que você convive e abrir horizontes, né, para ver novas possibilidades. Desses que fizeram esse evento, por exemplo, eu convivo com vários deles, tenho contato com vários deles, e todos eles são muito fiéis em afirmar que a carreira profissional deles foi muito ajudada, incrementada a partir das experiências que eles viveram fora do país. Porque quando você vai para fora, você tem que, digamos assim, você não tem necessariamente o amparo do teu lugar, né? O teu lugar é um lugar seguro. Quando você está fora do teu lugar seguro, você fica numa corda bamba, e ao ficar nessa corda bamba, às vezes você precisa tomar decisão, você precisa fazer escolhas. E o processo de fazer escolhas, seja elas quais forem, elas nos ajudam a tornar mais autônomos. Então isso dá força para ir adiante. Exato. E já que a gente está falando bastante de intercâmbio e viagens, como que a USCS incentiva os alunos a fazer esses intercâmbios? E se existem alguns programas que são oferecidos pela universidade para os alunos? Eu estudei aqui quando esses jovens hoje que estão comemorando os 30 anos de viagem fizeram esse projeto. Alguns deles eram meus alunos em 1995. Antes desse projeto de intercâmbio, teve um outro grande projeto, um grupo de estudantes lá no início da instituição, também fizeram uma viagem interessante aos Estados Unidos, né? E hoje a universidade tem um programa de intercâmbio com hoje nós estamos relacionando com mais de 100 universidades no mundo todo, né? Anualmente, muitos jovens vão principalmente para a América Latina, e nós também recebemos estudantes de fora aqui, tanto da América Latina quanto da Europa, é o que tem mais acontecido. Então fica aqui o convite para a visitação à exposição, que será aberta no dia 9, segunda-feira, à tarde, e ficará para atendimento à população e aos estudantes até dia 3 de abril. Agradeço muito, professor. Valeu. Valeu. Volto com você, João e Vinícius. Obrigado, Murilo. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas, e pergunte o que quer saber, que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. Elite do futebol amador de Ribeirão Pires inicia as competições amanhã em Movimento Cenário Esportivo Municipal. A organização ocorre em conjunto entre a Liga Ribeirão Pirense e a Prefeitura. 24 times entram na disputa pelo título principal deste ano. O formato consagra confrontos diretos divididos em 4 chaves iniciais. Cada grupo possui 6 equipes que buscam somar pontos na corrida pela taça. Apenas os 16 melhores na classificação geral avançam para o mata-mata, que terá aquele formato de cruzamento olímpico em jogo único. O torneio recebe novos integrantes nesta edição.
com destaque para o Caiçara, atual campeão da divisão de acesso. A bola rola no CTT Ouro Fino às 14h30 para a abertura da competição, com um duelo entre Caiçara e Alvinegro pela primeira rodada. A rodada de abertura também será nos campos da Santa Luzia e Jardim Caçula, com partidas das 8h30 às 12h30. Fórmula 1 está de volta neste domingo com o GP da Austrália, depois de 3 meses. A grande novidade da temporada é o novo regulamento técnico da categoria, provocando uma grande revolução nos carros. Neste ano, os motores são 50% elétricos, tornando-os mais sustentáveis e complexos. Além do combustível da temporada ser pela primeira vez 100% renovável, a grande novidade é o fim do DRS para uma aerodinâmica ativa. O sistema torna os carros menores, mais leves e com conjunto de asas móveis dianteiras e traseiras para reduzir o arrasto e facilitar as ultrapassagens. E as novidades não param por aí. Pela primeira vez em uma década, o esporte voltará a ter 22 carros no grid. Isso se deve à chegada da Cadillac, que conta com os veteranos Valtteri Bottas e Sérgio Pérez para não fazer feio em sua estreia na elite do automobilismo. Outra novidade entre os construtores é a Audi, antiga Sauber, que vem cheia de investimento e será guiada pelo brasileiro Gabriel Bortoleto e o veterano Nico Hülkenberg. Em pauta, a nossa entrevista da semana. O ataque ao Irã, realizado por Estados Unidos e Israel, reacende disputas históricas e coloca o mundo em alerta. As movimentações militares e políticas ultrapassam fronteiras, impactando todo o Oriente Médio. Além das crises humanitárias, essas tensões afetam a economia planetária. Elas influenciam o preço do petróleo, pressionam mercados e repercutem diretamente aqui no Brasil. Para entender esse contexto e os impactos desse e outros conflitos em andamento, convidamos hoje o professor Vinícius Domingues, gestor do curso de Relações Internacionais da USCS. Seja bem-vindo, professor. Olá, é muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Professor, como o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã pode impactar o cenário brasileiro? Bom, é muito fácil pensar em qualquer região do mundo que é afetada por um conflito de uma escala dessas hoje em dia. A principal coisa que a gente vai ver em todas as mídias e todo mundo vai falar é que realmente 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. E ao pensar nisso, o petróleo vai ficar mais escasso, o combustível vai encarecer e tudo ligado a petróleo também pode passar por um ajuste de preço. E assim, fora essa parte que é até a mais comum, que todo mundo vai falar, mas a gente tem que lembrar que o Brasil atualmente é próximo, aliado ao Irã. Principalmente por toda uma questão de BRICS que está se fundamentando cada vez mais nos últimos anos. Então, o Brasil está próximo, Itamaraty já mandou a sua declaração de que é contra o ataque, que o regime iraniano não deveria estar sendo atacado, o Estado iraniano não deveria estar sendo atacado, o que pode pesar diplomaticamente se a opinião pública mundial, na comunidade internacional, pesar contra o Irã, uma vez que o Irã matou muitas pessoas da própria população em protestos contra o governo. Então, o posicionamento brasileiro também pode ser cobrado. A gente tem que ter isso em mente. Quais os interesses dos Estados Unidos e Israel nessa situação, já que uma guerra traz empobrecimento para a população mundial? A questão que a gente mais tem que pensar sobre Estados Unidos e Israel é a ameaça que o Irã apresenta. A gente pode observar que o Irã é o maior financiador de grupos terroristas dos últimos 40 anos. E ele faz isso abertamente. Então, a maior parte de grupos terroristas do Oriente Médio que você encontrar, existe alguma conexão com o regime iraniano hoje. Sem contar que o Irã não só admitiu, como age para criar o enriquecimento de material radioativo para a produção de armas nucleares. E é um país que tem um discurso agressivo já tem muito tempo, principalmente em relação ao Ocidente, principalmente Estados Unidos e Israel. Então, é uma guerra muito por segurança, se você olhar por um lado. É um inimigo provocando e um inimigo retaliando. Quanto à questão de empobrecimento mundial, a gente tem que pensar que a guerra ela tem 1 milhão de faces. Ela nunca é tão simples.
Muitos podem empobrecer e outros não ao mesmo tempo. Depende da vertente que a gente olhar. O próprio Estados Unidos saiu de uma condição de miséria pós-crise de 29, principalmente graças ao início da Segunda Guerra. Então, sempre tem um lado econômico que vai favorecer alguém. Ou às vezes um país, às vezes uma região, às vezes um setor da indústria. Mas se a gente for pensar nas principais razões ou nas que mais são urgentes, as armas nucleares iranianas são uma das principais razões para esse ataque acontecer. Há possibilidades de avaliar os próximos desdobramentos desse conflito? Para pensar em desdobramentos, a gente tem que levar em conta um monte de fatores. Por exemplo, a população iraniana. Quanto dela fica contra o governo a partir de agora? E quantos deles vão agir contra o governo? São duas coisas diferentes. A gente tem que pensar também na consolidação de um novo governo dentro do Irã, uma vez que o Ayatollah morreu na primeira noite. Então, quando vemos que o Ayatollah Khamenei morreu e o governo provisório iraniano está tentando planejar um sucessor e eles não estão conseguindo isso com facilidade, isso afeta bastante onde está a cabeça por trás de tudo. Não uma só, mas todo o governo, todas as cabeças necessárias, todo o alto comando, não só o Ayatollah, mas muitas pessoas do alto comando morreram já. Então, todas as forças armadas, a Guarda Revolucionária Iraniana, todos eles precisam de uma certa coordenação. Então, sem essa coordenação, todo esse conflito se torna mais rápido. Caso eles consigam, caso o conflito se estenda, temos que considerar também a possibilidade do que os norte-americanos vão chamar de boots on the ground, que é de colocar botas, ou seja, soldados pisando em território, um ataque com soldados, o que já torna toda a invasão muito mais complexa. Porque a partir de agora, eu não sou só um navio e aviões atirando de longe, ou com mísseis balísticos intercontinentais. A partir de agora, eu sou uma nação com soldados dentro da outra, executando um plano que vai ter logística, tempo de estabelecimento, tempo de retirada. A própria responsabilidade se torna muito maior quando você tem soldados dentro deste outro país, quando você não tem intenção de dominar e anexar esse outro país, mas sim de derrubar o governo dele. Vivemos tempos de diversos conflitos armados ao redor do mundo. O senhor acredita que isso pode significar o estopim para a Terceira Guerra Mundial? A Terceira Guerra Mundial é uma possibilidade que vive dentro do imaginário populacional. Toda guerra que a gente vê que envolve alguma grande nação, pensamos que ela pode se desdobrar. E mesmo quando nós vemos vários pequenos conflitos, mas ainda assim, para que seja uma guerra mundial, nós precisamos dos grandes países do mundo. Nós precisamos, dentro do mesmo conflito, diretamente envolvidos, Estados Unidos, China, Rússia, a Europa como União Europeia envolvida, Índia, mesmo o Brasil estaria envolvido. Então, para ser uma guerra mundial, muitos grandes países têm que estar diretamente posicionados, uns contra os outros. E dois, uma das questões mais tradicionais de relações internacionais que estudamos é que a Guerra Fria poderia ter se tornado uma enorme guerra mundial. E por que ela não virou? Porque existem armas nucleares envolvidas. As armas nucleares, elas não têm só o poder de causar muita destruição, elas têm o poder de destruir a humanidade. Hoje, mais do que nunca, porém nos anos 60 essa possibilidade já existia e já era muito alta. Eu falo de inverno nuclear, eu falo de impossibilidade de plantar, temperaturas no sul do planeta, na região sudeste do Brasil, caindo para menos 13 graus por um século. E isso porque estou considerando que nós não seríamos atingidos por uma arma nuclear pontualmente. Isso já seria um problema. Então, os países têm noção disso. As Forças Armadas têm noção disso. E sabemos que uma guerra mundial invariavelmente escalaria. No momento que um país sentisse que está próximo de perder, ou achando que ele tem possibilidade ele daria o primeiro tiro de uma arma nuclear, ou todos os inimigos responderiam, e a reação em cadeia destruiria o planeta. Sabendo disso,
esses países evitam ao máximo um conflito direto um com o outro. A ONU não consegue interferir na guerra, mas sempre divulga o posicionamento sobre o que seria ideal ser feito. Os regulamentos internos da organização deveriam mudar para que ela tivesse mais poder nesses casos? A ONU, ela passa por uma situação muito complexa dentro do cenário internacional, desde que ela nasceu. Muito se pensa, o que a ONU pode fazer em questões assim? Se a ONU for contra. Se a ONU for contra qualquer país que agiu de forma diferente do planejado pelo direito internacional. Bom, a questão é, a ONU não pode fazer nada sozinha. A ONU depende, por exemplo, de órgãos como o Conselho de Segurança. E mesmo o Conselho de Segurança vai funcionar baseado nas partes que compõem ele, ou seja, os países que ali estão. A ONU não tem tropas próprias. Ela não tem uma forma coercitiva de fazer a lei internacional valer, ou mesmo a vontade dela. E para ter essas tropas, ela precisaria retirar isso de soldados de países. E que países aceitariam mandar seus soldados para fazer parte de uma instituição acima dos países? Uma organização supranacional que pode ir contra o interesse daquele país que mandou soldados para ela? Então, isso vai além. A soberania estatal não permite, pela própria lógica, que a ONU tenha mais poderes. Dar mais poderes para a ONU é tirar poderes do próprio país. Todos, ao mesmo tempo. Então esse risco de pensar se a ONU pudesse fazer valer, ela seria um governo mundial, ela estaria acima dos países. E aí qualquer país que desobedecesse ela, ou que agisse conforme uma votação interna dela, seria punido pelo poder que o próprio país permitiu que ela tivesse. Agradecemos a participação do professor Vinícius Domingues aqui no Em Pauta. Obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez por terem me chamado. Estou sempre por aqui e até uma próxima. Cultura. Se liga na dica. É amanhã. Neste sábado, ocorre o espetáculo Ser Mulher Não É Para Qualquer Um. Inspirado na biografia homônima escrita por Flávio Queiroz, o espetáculo apresenta um retrato vibrante da trajetória de Nani People. A artista celebrou em 2025 marcos importantes na trajetória artística dela. 50 anos de carreira, 60 anos de vida, 4 décadas desde sua chegada em São Paulo e 30 anos de televisão. Essas passagens da vida dela ganham forma no espetáculo que une comédia e sensibilidade. Com direção artística e conceitual de Marcos Guimarães, a apresentação conduz o público por uma viagem, revisitando a história, relatos pessoais, imagens e músicas, para emocionar e divertir. O espetáculo será no Teatro Municipal de Santo André, na Praça 4º Centenário, número 1, e com início às 8 horas da noite. Os valores dos ingressos variam entre R$ 50 a R$ 100 reais. Também neste final de semana, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, marcado em 8 de março, Luedi Luna realiza show que mistura neo soul, MPB e hip hop. Com a turnê Um Mar para Cada Um Antes que a Terra Acabe, o show mistura sucessos da carreira e canções recentes, com emoção e reflexões sobre amor, espiritualidade e identidade. A apresentação rola neste final de semana. Amanhã, a sessão será às 9 horas da noite e no domingo, às 7 da noite, na Casa Natural Musical, Rua Arthur Azevedo, número 2134, no bairro Pinheiros, São Paulo. Os valores variam entre R$ 90 a R$ 240 reais. Agora, Ingrid e Cristina vêm com mais novidades de eventos culturais. Olá, Ingrid! Olá, ouvintes do Unplug, João e Vini. Estão procurando um filminho para assistir nesse final de semana? Que tal participar de uma experiência de cinema gratuita, ao ar livre e em praça pública? Essa é a proposta do Cine na Praça, que já iniciou a temporada deste ano, com a programação deste mês voltada às homenagens ao Dia Internacional da Mulher, destacando a força e o protagonismo delas. Além disso, a programação também dá destaque aos grandes filmes indicados ao Oscar. Vale reforçar que a lista inclui filmes que vão dos clássicos, como Kill Bill e Alien, até os mais comentados do momento, como O Agente Secreto e Sinners. Durante toda esta temporada, em comemoração aos 15 anos da iniciativa, além da exibição dos longas, haverá a realização de oficinas de audiovisual voltadas a jovens da rede pública. Assim, mais do que assistir às sessões, o público é convidado a participar. O projeto estimula debates com produtores, diretores, atores e pensadores, fortalecendo a formação da plateia e democratizando o acesso à arte.
A programação teve início ontem e segue até o próximo dia 28 deste mês, e ocorre sempre na Praça Lauro Michels, em Diadema, Avenida Antônio Piranga, número 365. A entrada é gratuita e possui 200 lugares disponíveis. Não perca essa experiência! Volto com vocês, João e Vini. E aí? Vamos falar de coisa boa? O jogador de vôlei William Carbone Kerber, de 27 anos, voltou a movimentar o braço esquerdo 9 dias após receber uma dose de polilaminina. O atleta ficou tetraplégico após fraturar a coluna torácica e a medula espinal ao sofrer um acidente de carro ocorrido no mês passado. Após receber a dose do medicamento, ele publicou um vídeo do leito hospitalar mostrando o movimento e comemorando a evolução. A pesquisadora responsável destacou que os resultados preliminares são animadores, mas ressaltou a necessidade de continuidade dos estudos para comprovar a segurança e eficácia. O jogador de vôlei também iniciou uma campanha para custear a fisioterapia e já arrecadou pouco mais de 50% da meta. O cachorrinho Pumba foi resgatado com vida após ficar soterrado em um deslizamento provocado pelas fortes chuvas que ocorreram na zona da Mata Mineira na semana passada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cãozinho estava preso dentro da própria casinha, coberta por terra e entulho, após um deslizamento. Em vídeo divulgado pela corporação, é possível ver o momento em que os militares removem pedras e terra até localizar o animal, que é retirado com cuidado dos escombros. As imagens do resgate repercutiram nas redes sociais e emocionaram os internautas, que elogiaram a atuação dos bombeiros. O vídeo já soma milhões de visualizações e gerou mensagens de apoio e reconhecimento ao trabalho da corporação. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou o João Pedro e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou Vinícius Bassan e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e YouTube da Plug Rádio USCS. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.